Imagina o seguinte, você está lá no plantão na enfermaria e chamam você porque o paciente que estava fazendo uso de morfina de horário começou a evoluir com uma sonolência muito importante, uma bradipneia, não está respondendo muito bem aos comandos, está com uma frequência respiratória de 10, de 8. O que você vai fazer nesse caso? Como que a gente vai tratar esse paciente? É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui do Pé Cerrado. Sou o professor Rafael e hoje eu vou falar com vocês sobre uma medicação muito importante, chamada de naloxone. O naloxone, ele é uma medicação que ele vai ser exatamente o antídoto pela intoxicação pelos opioides. Então é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vamos começar. Olha só. O naloxone vai vir nessas ampolinhas de 1 ml e vai vir diversas, mas ele vai vir sempre nessa concentração. Aqui no Brasil, né? 0,4 miligramas por ml. Esse é o normal, tá bom? Ele é o antagonista opioide, então ele vai atuar contra retirando ali as moléculas de opioide do seu receptor, e ele vai ter uma potência muito legal. Ele tem 1 ml no seu frasquinho, no sua ampolinha, tá bom? E como que ele vai funcionar? Como eu falei com vocês, vamos pensar ali nos receptores Mi dos opioides, os receptores Mi. Vem aqui a molécula de morfina, por exemplo, vamos pensar, a morfina se liga e vai ativar o receptor e fazer toda a sua cascata de interação e de consequências ali da morfina, de analgesia, um pouco de sonolência. Mas como é que vai atuar o naloxone? Como que ele vai atuar? Ele é um antagonista, ele é um antagonista muito poderoso, porque a atração do naloxone, que eu vou deixar como um N aqui, pelo receptor opioide, ele é maior do que a molécula de opioide de morfina tem, por exemplo. Então você imagina morfina, fentanil, outros opioides, o tramadol. O naloxone, ele tem uma atração maior pelo receptor do que todas essas moléculas. Então quando ele chega aqui perto do receptor, ele tira a morfina dali e ele se liga. Então ele fica ali, o receptor ligado com o naloxone, e a morfina sai dali. E quando o naloxone se liga aqui no receptor, ele não ativa o receptor. Então você não tem os efeitos que os opioides têm de sonolência, de analgesia. Então, ele é muito bom por isso, porque ele tirou todo o efeito do opioide e ele não está ativando o receptor. Então ele não vai provocar nenhum pequeno efeito ali, como o opioide provocaria. Então é assim que ele vai atuar, pessoal, de uma forma bem resumida, tá? E quanto tempo que ele demora para fazer efeito? Por exemplo, a gente está pensando numa formulação endovenosa, ele vai ter um efeito muito rápido, de 1 a 2 minutos, quando ele é feito endovenoso. Então isso é muito legal, porque se você está diante de uma intoxicação que evolui com uma bradipneia, por exemplo, o paciente tem risco de uma parada cardiorrespiratória por hipoxemia, a gente precisa de um efeito bastante rápido. Então em 2 minutos ali você já consegue saber se está fazendo efeito ou não, se a dose que você fez é o suficiente. E se a gente pensa na forma de agir intramuscular ou subcutânea, a que demora já um pouquinho mais, de 2, mas normalmente 5 minutos, tá? Então, se você não tem uma via endovenosa, você pode fazer intramuscular, vai demorar ali um pouquinho mais também, mas também tem uma ação relativamente rápida. Mas 5 minutos, pensando numa quase PCR, o ideal realmente é ter uma via de acesso endovenosa, tá bom? Como que é a meia-vida dele? Ele atua, gente, isso é muito interessante, porque olha só, ele atua normalmente por 80 minutos, 60 a 80 minutos, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está diante, por exemplo, de uma intoxicação por uma medicação que tem ali meia-vida de 6 horas, 4 horas, como morfina, vamos pensar aqui a morfina, com uma meia-vida de 4 horas, e nosso antídoto tem uma meia-vida ali de 1 hora, mais ou menos. Então, é perigoso que eu faça o naloxone, o paciente tenha melhora, e depois de 1 hora, 2 horas, a morfina volta a agir ali na sua dose cavalar que fez evoluir para a intoxicação. Então é muito importante que você, depois de fazer o naloxone, você fique observando o paciente para ver se ele vai ter alguma recaída. Então é interessante ter essas reavaliações precoces de tempos em tempos do paciente, tá? Isso por conta especialmente da forma de agir do naloxone e da meia-vida curta dele. Se você não viu o vídeo do Flumazenil, eu explico a mesma coisa, que tem o mesmo problema ali no contexto da intoxicação pelo benzodiazepínico.
tá bom? Muitas vezes é necessário fazer doses contínuas, repetidas, ou até mesmo infusão contínua, tá? O metabolismo do naloxone, ele é um metabolismo hepático e tem uma eliminação renal. Se você está acompanhando comigo essa série há bastante tempo, você sabe que sempre quando eu falo de eliminação renal, a gente fala de necessidade de ajuste da dose para a função renal. No caso do naloxone não vai ser necessário, por quê? Porque a gente está falando de um contexto de uso agudo, de um contexto em uso de intoxicação. Então, se o paciente está intoxicado ali, quase evoluindo para PCR, eu não vou parar e fazer o cálculo, procurar lá no sistema a última creatinina dele, pegar, colocar na calculadora de função renal para ver qual que é a função renal dele, para jogar na tabela para ver qual a dose do naloxone. Não façam isso, pessoal. Você precisa salvar a vida desse paciente. E o que é muito legal, o naloxone, quando a gente não tem opioide no sistema do paciente, o naloxone ele é praticamente inerte. Por quê? Como eu falei com vocês, ele vai se ligar ali no receptor, mas ele não vai ativar o receptor o receptor Mi. Então, o naloxone ele não vai ter efeito ativo praticamente no corpo. Então, se o paciente não tem opioide, está tudo certo, tá? Então, se o paciente tiver opioide circulando, ainda mais se for um paciente com uso crônico, aí sim é perigoso. De evoluir com uma abstinência aguda, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, como ele tem uma eliminação renal, a gente pensaria que precisaria da ajuste para a função renal, mas não vai ser necessário, tá bom? E como que a gente vai usar, então, essa medicação na nossa prática? Como eu falei com vocês, a gente está diante de uma ampola de 1 ml com 0,4 mg. É uma ampola que a gente vai titular a dose para o paciente, a gente não vai fazer tudo de uma vez, porque quando a gente está falando de uma intoxicação por opioide, a gente está falando de um paciente com uma alta concentração sanguínea de opioide, certo? Então, se a gente tirar tudo abruptamente do organismo do paciente, ele pode evoluir com dor, ele pode evoluir com uma agitação, ele pode evoluir com agressividade, especialmente a gente está falando de um paciente com uso crônico de opioide. Então, você não quer que o paciente comece a sentir dor, fique agitado ou agressivo. Você quer que a consequência mais grave ali do opioide, da intoxicação por ele, que é a bradipneia, consequentemente o risco de hipoxemia e PCR, você quer que isso não aconteça. Isso aqui que a gente quer reverter especialmente, tá? A bradipneia, a consequente hipoxemia e o risco do PCR. O rebaixamento do nível de consciência, isso a gente não precisa reverter ele por si só, tá bom? E se o paciente estiver com rebaixamento grave, a gente também vai ter as principais consequências como hipoxemia e PCR. Mas se o paciente está simplesmente sonolento, isso não vai trazer um risco imediato à vida dele. A gente precisa resolver aquilo que traz risco imediato à vida dele, tá bom? Então a gente vai titulando a dose do naloxone para tentar resolver só isso aqui e não mexer nisso aqui, tá bom? Resolver a bradipneia e não reverter a questão da controle álgico do paciente. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com doses baixas, de 0,04 mg, ou seja, 10% daquilo que tem na ampola. A ampola tem 0,4 mg. A gente vai começar com 0,4 mg, perdão, e titulando de tempos em tempos, buscando uma frequência respiratória acima de 12 incursões por minuto. É isso que a gente vai considerar o mínimo ali 12, 14 para o paciente não ficar mais bradipneico, conseguir soltar todo o CO2 e ter uma quantidade mínima ali de oxigênio circulando. Ok, fiz aqui 0,04 mg. Espero 2 minutos. O paciente não melhorou? Faço o dobro, 0,08 mg. Ok, o paciente melhorou? Ok, continuo acompanhando. Faço mais doses se for necessário. O paciente não melhorou depois de 0,08 mg. Espero mais 2 minutos. Perdão. Vou esperar mais 2 minutos. Lembra da meia-vida que eu falei com vocês? A meia-vida do naloxone, ele é de 2 minutos, endovenoso. Vou esperar mais 2 minutos então, e aqui vou fazer o dobro, 0,16 mg. E por assim vai, até a gente conseguir retirar esse estado de bradipneia do paciente e conseguir reverter isso, tá bom? A gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Tá bom, Rafael, mas isso já chegar o paciente em PCR. O paciente chegou em PCR por conta de uma intoxicação por heroína, overdose por heroína, por exemplo. Aí você vai ter que ser mais agressivo. Então você já vai começar com uma ampola inteira, 0,4 mg, podendo chegar até 2 mg, ou seja, 5 ampolas.
tá bom? Então, se for uma questão de PCR, deixar aqui claro, a gente já começa com uma dose bem mais agressiva. Aqui eu quero salvar a vida do paciente custe o que custar. Tá bom, o paciente vai sair gritando de dor? Tudo bem, a gente resolve isso. Pelo menos não está mais em PCR, tá bom? Não vai evoluir para óbito. É isso que a gente quer. Reforçando, não vai ser necessário ajuste para a função renal, nem hepática. Populações especiais. Gestantes. Gestantes é uma medicação categoria C, mas olha só, então eu vou ter que ficar com medo de fazer o naloxone na gestante? Não. Se a gente está diante da indicação do naloxone, que é de fato uma intoxicação por opioide, a intoxicação vai levar a mãe e o bebezinho ao óbito, pessoal. Então a gente precisa reverter isso. Apesar de ser categoria C, quando o naloxone tiver indicação, ele deve ser feito para você salvar essas vidas, tá bom? Vai fazer da mesma forma, não vai precisar ajustar a dose. Lactação também é liberado, tá bom? Idoso, mesma coisa, tudo ok. É uma medicação bastante segura, bastante segura. Você vê, ele é praticamente inerte se não tem opioide no organismo. E como que a gente vai preparar então essa medicação para uso lá na nossa emergência? A gente está diante de uma ampola de 1 ml então. Nós vamos diluir em 9 ml de soro fisiológico, sem problema nenhum. E, consequentemente, teremos ali, então, uma solução de 10 ml, certo? 10 ml contendo os 0,4 miligramas que a gente tem dentro da nossa ampola. Então, agora fica muito mais fácil. Você volta lá no slide anterior e pensa, putz, eu vou ter que fazer 0,04 miligramas, 0,1 ml da ampola? Não. Aqui, você fazendo 1 ml dessa diluição, você já vai ter o 0,04 miligramas. Então, fica muito mais fácil. Você vai fazendo 1 ml, depois você faz 2, depois você faz 4, tá bom? Você vai dobrando à medida que for necessário. A administração endovenosa, ela é preferível, especialmente no contexto da PCR, tá? Porque vai agir mais rápido, mas se for necessário pode ser feita também intramuscular. A gente falou lá que demora um pouquinho mais para fazer efeito, mas pode ser feita também. E existem formulações, especialmente lá nos Estados Unidos, que é até intranasal, tá bom? Essa ampola aqui não é de uso intranasal. A que você tem no seu hospital também não vai ser de uso intranasal. Então só fique atento a isso, tá bom? Depois que você faz o naloxone no paciente e ele melhora, você tem que permanecer com o paciente avaliando e reavaliando em observação ali no seu PS por pelo menos 6 horas. Pelo menos. Não é para liberar o paciente. O paciente, estou precisando de leito na emergência. Esse paciente está bom, deixa eu mandar ele logo para casa. Não é assim. Pelo menos 6 horas de observação. Especialmente pelo risco de ter aquela questão de um rebote da intoxicação pela circulação contínua ali, mais lenta do opioide, tá? E qual que vai ser também outro problema? Como eu falei com vocês, se o paciente tem uso crônico de opioide, tem altas doses de opioide circulando, e você vai tirar aquela quantidade grande de forma abrupta, o paciente ele pode evoluir com uma abstinência aguda. Então, isso daqui é um pouco arriscado, porque daí o paciente vai evoluir com agitação, agressividade, o paciente pode evoluir com pico pressórico, o paciente pode evoluir com taquicardia, isso no contexto da abstinência aguda, taquicardia, taquipneia, pode evoluir com edema cardiogênico, edema pulmonar. Então, realmente é arriscado você fazer isso com o seu paciente. Então, um dos riscos, além de uma alta precoce, é a gente fazer uma sobredose muito rápida. Não é para pegar a ampola de naloxone e fazer ela direto. Vamos fazendo de pouquinho em pouquinho, tá bom? Naloxone, ele não vai ter antídoto para intoxicação, como eu falei com vocês, e a intoxicação pelo naloxone, ele praticamente não existe. É uma medicação inerte praticamente, tá? Só fica com cuidado aqui nessa questão de provocar uma abstinência aguda, o paciente evolui com broncoespasmo, pode evoluir com broncoespasmo ele grave, tá? E como que a gente vai prescrever então na prática? Vamos pensar aqui. Estamos diante de uma paciente ali de 28 anos que foi admitida por uma intoxicação por uma overdose de heroína, tabradipineica, a gente precisa reverter essa intoxicação pelo opioide. Então vamos pedir o naloxone, 0,4 miligramas por ml. Diluir em 9 ml de soro fisiológico, 0,9%, e fazer 1 ml EV agora.
titular a dose conforme a resposta do paciente, tá bom? Mas você que vai estar ali do lado da enfermeira para fazer isso e reavaliando e avaliando o paciente progressivamente, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma informação que vocês não veem fácil por aí. Então deixa aqui seu curtir, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Até mais!